Olá, meus irmãos da Casa de Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco nos vossos lares e que seu amor ele seja cada vez mais abundante em nossos corações para que devamos fazer o que nos é de dever, como também de direito. Vamos refletir no dia de hoje. Não posso dizer à noite porque aqui está de tarde. Na tarde e noite de hoje, sobre um momento muito especial, especialíssimo, aonde nós encontramos um ser puro, nos mostrando como nós devemos agir diante das vicissitudes, né? Com paciência, com calma, com resiliência, com amor e com perdão. Esse ser sofreu a calúnia, a traição, a incompreensão, que é o que dói mais do que o doeu mais e dói mais em nós do que a dor física. O açoite, a coroa de espinhos, a cruz e a crucificação em si. Em um dos momentos de misericórdia suprema, mas também de consciência plena, nós vemos ele dialogando com Deus várias vezes. Uma delas, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E muitas vezes nós na vida assumimos a condição de dizer, algumas vezes ou muitas vezes, e tomarmos o devido cuidado para não dizer no futuro de nossas vidas, principalmente no momento exato de nossa partida. Se eu soubesse. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Narração de Lucas. Se o homicida ele soubesse o que estaria por acontecer, conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu desatino. Com certeza, ele paralisaria os seus braços e suas mãos, evitando assim desferir o golpe. É uma grande verdade. Se soubesse o quanto vai sofrer. E a gente costuma dizer que Deus, ele faz com que cada criatura pague. Ele não é esse ser mesquinho que sai de cada um de porta em porta cobrando. É um estado de consciência. A nossa consciência, ela não atinge a condição de paz se a gente não tiver devidamente harmônico com as leis naturais da vida. E principalmente,
a vida que não é nossa, nos foi dada. E é o que temos de mais precioso, a vida. Sem ela, eu não seria nada. Não seremos nada. Não somos nada. Não fomos nada. E tirar esse bem precioso de alguém, se soubesse. Por um instante, se tivéssemos parado e saber que aquela criatura tem um pai, uma mãe, filhos, esposa, ou é pai ou é mãe, o que os filhos vão sentir, o que os pais vão sentir, o que a esposa ou o esposo vão sentir quando tiramos prematuramente a vida dessas pessoas. É uma responsabilidade não só com a nossa consciência, mas com diversos corações. Corações de ver um pai, um filho, uma esposa, uma mãe, um irmão, um amigo, ter sua vida ceifada prematuramente e a gente fica, às vezes, é um arrimo de família, mas que não faça nada, que seja o maior dos maiores dos vagabundos, que seja até um agressor, mesmo que ele tenha tirado a vida de muitos, não temos o direito de tirar a dele. Porque, se assim fosse, seríamos todos assassinos. E teríamos, pois, de antemão, a certeza em nós de que vamos trilhar um espaço de dor profunda em outras existências. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse que perigosa é a cilada das trevas, que furtarão os nossos contentamentos de viver quando nós desertamos do bem. Quando a gente abandona o bem, nós ficamos vulneráveis a perigosas ciladas das trevas. Não importa o quanto mal alguém venha a nos fazer. Importa é quantas vezes eu irei perdoar e quantas vezes eu irei continuar trilhando no bem. Se nós desertamos o bem, nós estamos abdicando, pois, o momento santificante de vivermos os nossos deveres. É um dever o bem. Ah, eu faço um bem porque eu sou caridoso. É um dever. Se nós fazemos o mal a alguém, isso vai de encontro a qualquer lei natural da vida. Nós não temos o direito de fazer mal a ninguém. Ah, mas eu não faço mal a ninguém, também não faço bem. E você não é nada. Uma pedra faz muito mais bem do que uma pessoa que não faz nem o mal nem o bem. A indiferença é um dos maiores pesares que existe. E deitar-se feliz, sabendo que os laços mais santificantes que temos interiormente são santificantes por quê? Porque nos ligam aos mais pesados deveres, como amar os inimigos e fazer bem ao que nos persegue e caluniam. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse o acerto de contas com a verdade,
eu paralisaria as minhas cordas vocais para não caluniar. É uma crosta de sombra imensa que enlouquece a visão de quem está caluniando, de quem acompanha o caluniador e principalmente do caluniado. O observando, pois bem, o sofrimento que espera no acerto de contas com a verdade, porque mais cedo ou mais tarde o caluniador ele vai se defrontar e ele terá que se defrontar com a verdade, frente a frente com o seu caluniado e aqueles tantos que ele levou a acreditar na sua mentira e que talvez tenham tornado agressor do caluniado. Quantas vidas são destruídas pela calúnia? E nesse acerto de contas, será que dá para a gente imaginar? Será que dá para imaginar a gente ficar diante daquela pessoa que causamos um dano terrível? E que levamos várias, dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas a acreditar na calúnia? Acaba com a vida. Faz-me lembrar numa escola em que o pai caluniou que a diretora da escola sabia que um professor estava abusando de uma criança. Saiu em todos os jornais. A televisão mais vista no Brasil, todos os dias, quase todas as horas ela noticiava pesado. Isso sem antes de buscar qualquer tipo de verdade. Eu cheguei a acompanhar esse noticiário. Os pais retiraram as crianças da escola, evidentemente, diante de uma atitude dessa, que um professor abusava das crianças e de repente a diretora sabia e nada fazia. Parece-me que era o familiar dela. Ela teve que pagar advogados em cima de advogados, a escola faliu, anos. As pessoas na rua acusavam, foi agredida até fisicamente. Viveu uma solidão profunda, não dormia, entrou em depressão, adoeceu em vários setores da vida social, da vida psíquica, da vida física, e seu espiritual estava sem força. Anos depois, ela conseguiu ser inocentada. Era uma inocente. Nunca houve o abuso sexual. A televisão noticiou. Menos de 3 segundos. Fulana de tal foi inocentada pelo processo da escola, porque não houve abuso. Ponto. Pum, 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 pum. E nada mais. E durante dias, semanas, meses, anos, ela batia em cima da pobre, da diretora da escola. É por isso que existe na justiça que o indivíduo ele só é culpado até o último recurso que ele possa usar em sua defesa. Enquanto houver um único recurso para ele se defender ou ele provar sua inocência, ele não é culpado. Mas costumamos a culpar as pessoas, a caluniar e a culpar as pessoas sem ela ter até o último recurso, a última instância. E observe no mundo inteiro, quantas experiências de indivíduos terem ido até a última instância e foi culpado e na realidade eram inocentes. Porque devido às armadilhas ser tão intensa e tão forte. Temos um caso em que André Luiz narra
em que certa feita foram atrás de uma criatura no mundo espiritual que estava perseguindo um juiz. E ele foi levado à cadeia durante o seu sono a observar o infeliz que havia sido caluniado. E toda a verdade veio à tona. E esse juiz, ele permitiu que a interferência do alto fosse maior do que a interferência do seu ego, do seu poder material. E chegando então no fórum, no outro dia, ele pediu, traz aquele processo caduco. Mas faz tantos anos, eu nem me lembro mais. O indivíduo recebeu quantos anos de pena? Acho que foi 25 ou 30 anos. E ele revê, vai buscar. Havia sido uma calúnia. E ele conseguiu comprovar e libertar. Veja a extensão. Quantos anos aquela criatura perdeu dentro de uma cadeia? A esposa enlouqueceu, desencarnou. Era essa que estava perseguindo o juiz. Porque ele não teve nenhum cuidado em acreditar naquele homem e foi atrás das calúnias. Os filhos, sem o pai, sem a mãe, desviaram-se do caminho. Se o caluniador soubesse, seria melhor pedir que todas as suas cordas vocais paralisassem e ele não pudesse falar um único A. Sim. Se eu soubesse. Eles não sabem o que fazem. Certa feita, Raul Teixeira estava jantando em um restaurante. Ele não disse o nome do restaurante para ninguém identificar a cidade que ele estava, mas era uma capital. E o restaurante ele estava próximo a uma janela de vidro bem grande. E ele estava ali, pediu um almoço. Ele estava no congresso espírita. Pediu um almoço, vê aquele prato lindo, bonito. E de repente, quando ele levanta a vista, ele deu de cara com o lixo enorme, aqueles coisas de metal que os caminhões carregam, imenso. E encontrou um homem comendo o resto da comida que o restaurante ali jogava. Ele tomou um susto e não conseguiu mais comer. E então perguntaram, o que foi, Raul? Eu disse, eu não consigo mais comer. Olha que miséria. E aí então, eu não sei se foi o seu mentor ou mentora, chega para ele e diz, não é miséria. Ele está colhendo o que plantou. Está vendo esse mendigo? Ele só pede esmola nessa avenida. Ele não consegue sair dela. Essa avenida leva o seu nome. Ele foi um político outrora. E ele tirou tanto dinheiro do poder público. E ele usou tanto dinheiro para coisas sem importância, sem se ligar da responsabilidade dele com a classe mais miserável. Evidentemente. Muitas vezes os ricos colocam seus muros muito altos para não se chocar com a miséria que está lá fora. Por isso, muitas vezes a gente fecha os olhos para não ver a miséria e vê que a miséria não está lá fora,
naqueles que nada têm. Está em nós, porque não sabemos dividir. Não sabemos nem multiplicar em nós. Não sabemos nem somar, quanto mais multiplicar. E muitas vezes soma, multiplica, mas não divide. Aí a gente usa o pressuposto do muro alto para se defender. É uma verdade, mas não é completa. Porque a gente não observa. Há países que não têm muros nas suas casas, suas moradas, porque eles não conseguem ver a miséria. Mas nesses mesmos países, nesses mesmos bairros, nessas cidades, onde não há muro, mas quando está próximo à periferia, a gente já vê que as casas já têm muros. No mínimo cercas. E os muros também são altos. Também são altos. Uma mulher, ela chegou num avião, agora, há poucos meses, na Europa, e chamou a comissária de bordo e disse: por favor, arrume um outro lugar para mim, porque eu não quero sentar junto desse negro. Mas eu não sei se vai ter lugar suficiente. O avião está lotado, não há como trocar. Se então, faça alguma coisa, tire ele do voo, faça alguma coisa, troque com alguém, mas junto desse negro eu não quero. E ele calado, quieto, tranquilo, sereno, sem nada dizer. Olhando para frente, pleno. E ela chamando a atenção, olha, não tem lugar e ninguém quer trocar. Eu vou falar com o piloto. Fale sim. O piloto chegou. Isso que é, senhora? Se eu quero trocar de lugar, porque eu não vou ficar junto desse negro. Eu lhe entendo. Me entende, não é? Graças a Deus, porque sua comissária de bordo não me entendeu. Eu não sento ao lado de um negro. Eu não sento ao lado de uma pessoa que é inferior a mim. Quem sabe se ele não até roubou esse dinheiro, um dinheiro para poder comprar a passagem. Eu não me sento ao lado de negro. Tá certo, senhora, eu consegui um lugar na primeira classe. Ela, muito obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço muito, o senhor é muito gentil. Não, mas não é para a senhora, é para o negro. Oh! Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Uma fofoca fraterna. Nunca mais tinha falado de fofoca fraterna, né? Alguns estudiosos na doutrina espírita afirmam que a última médium que auxiliou Allan Kardec nas psicografias da doutrina, a médium responsável pelas mensagens do Espírito de Verdade. Alguns, entre essas pessoas, é o Arnaldo, o esposo de Meimei. Diz que certa feita, Chico até afirmou que era ele, essa médium. Mas tudo bem, é uma fofoca fraterna. Há quem diga que não. Essa médium, depois, ela processou Allan Kardec, porque viu que Allan Kardec estava vendendo muitos livros, mas não sabia que ele não ganhava nada desses livros. Nunca ganhou. E quando ela soube que ele nada ganhava, ela ficou profundamente envergonhada. E aí, então, ela foi se exilar na Espanha. E lá assumiu o pseudônimo de Amália Domingues Soler. E ela psicografou vários livros. Dentre eles, ela psicografou o livro Reencarnação e Vida. Amália Domingues, eu já li esse livro, é extraordinário. E aí eu escolhi um dado, me lembrei de uma das lições que o seu mentor, ela
ela costumava ler jornais e via fatos bem difíceis, as pessoas traziam a ela fatos difíceis que haviam acontecido na cidade. E ela então pegava ali na Espanha ou na Europa, em qualquer lugar, e ela então perguntava ao mentor por quê. E uma dessas histórias, ela havia lido num jornal de que havia um homem que um mendigo, ele costumava, à tarde, quando ele mendigava pela cidade, a passear pelo porto. E um dia ele estava passeando pelo porto e um imenso volume de sementes que estava sendo carregado pelo guindastre caiu em cima do mendigo e o soterrou. E ele morreu. Veja, um homem que passava fome morreu sob toneladas de semente. É chocante. Uma criatura morrer de fome, mendigar para comer, e de repente aquilo que lhe faltava, ele morre soterrado sobre grãos. Então ela perguntou ao mentor, e o mentor assim explicou. Havia, pois, um local, naquela mesma cidade, em que há muitas décadas atrás, um homem tinha uma fazenda. Era uma região que só tinha fazendas. E ele então chamou a atenção da população de que acreditava que o inverno iria ser muito pesado, que seria interessante que fizessem a colheita antes do tempo. As pessoas não acreditaram muito nele. Ele então tinha um celeiro e construiu mais 3, porque ele queria colher tudo de uma vez. E assim o fez. Ele colheu. Ele colheu, abarrotou os celeiros e ficou aguardando o inverno. O inverno chega de forma muito forte, avassaladoramente forte. E aí então, as pessoas começaram a passar fome. Fome. E batiam na casa dele. Sabemos que os teus celeiros estão cheios. Empresta-me algumas sacas, para que eu possa moer e minha família ter alimento. Não. Vocês não quiseram me ouvir? Agora, se virem. É com vocês, comigo não. Não. E os celeiros abarrotados. Super, hiper abarrotados. Morreram não só dezenas, mas centenas, não é uma centena, centenas de pessoas de fome. Por causa do inverno vigoroso. Acabou com todas as plantações. Animais morriam de frio. E ele não cedeu um grão. Ah, se ele soubesse. O que aconteceu? Por um processo qualquer, ele vai num porto, numa outra vida, e mendigando para aprender como é difícil precisar de alguém, principalmente para o mais básico, a comida. E ele passou grande parte da vida dele pedindo o que comer. E perde sua vida. Não, ele não perdeu a vida. Ele ganhou uma nova vida. Porque com certeza, após a sua reencarnação, ele vai refletir bastante.
E agora ele sabe. E a atitude será diferente. Mas muitos não. Mesmo sabendo, repetem. E repetem. E repetem. E aí a situação fica cada vez mais grave. Vai se agravando, se agravando e se agravando. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ivone do Amaral Pereira recebe do espírito Camilo Castelo Branco, um poeta português, poeta e escritor português, que cometeu suicídio. E só encontrou no Brasil uma criatura que fornecesse o seu campo mediúnico para que viéssemos a saber os pormenores, não dos fatos. Um dos seus colegas que estava em tratamento no Hospital Maria de Nazaré, o espírito que é responsável pelos espíritos que suicidam, só um espírito de muito amor para se responsabilizar e cuidar de do crime maior na existência, é acabar com a vida e a sua própria. E ali ele já, depois de passar anos no Vale dos Suicidas, depois de passar um tempo grande sendo ajudado pelos trabalhadores psiquistas indianos, médicos, os espíritas os indianos, porque eles têm milênios de conhecimento do trabalho psíquico. Desde o conhecimento dos Vedas, há mais de 5 ou 6 mil anos atrás. E médicos, todos eles trabalhando na recomposição fluido-magnética, na recomposição psíquica e tudo mais. E quando ele sentiu-se melhor, ele disse: eu quero ver como é que está minha esposa e como é que estão meus filhos. Disse: não, ainda é cedo. Sempre temos a alerta. Sempre. A gente muitas vezes não escuta. Ainda é cedo, você não está pronto. Mas eu quero ver. Você não está pronto. E tentaram de uma forma, de outra forma, uma vez, várias vezes, tirar ele dessa ideia, dessa vontade. Eu quero ver. Eu quero estar com meus familiares. Mas você não sabe o que vai passar. Você pode complicar seu estado de saúde. E aí a gente não vai ter mais controle de ajudar como nós estamos ajudando. E a probabilidade de você se equivocar é grande, de complicar todo o meado da história. Eu quero ver. Livre arbítrio. E assim concederam. E ele foi. E ao chegar na sua casa, nenhum dos seus familiares. Cadê meus familiares? Não estão aqui. Como não estão aqui depois que você se suicidou? Por causa da falência? Até a casa eles perderam para pagar as dívidas que você fez e se acovardou e deixou eles sozinhos. E onde eles estão? Se é melhor voltar. Não, eu quero ir. É melhor voltar. Eu quero ir. Eles já perdendo o controle maior. Porque os controles menores ele já havia perdido há muito tempo. E aí silenciou, cegou e não conseguiu mais emudecer. E eu quero ver. Tá certo? E levaram ele para ver. E levaram ele para uma zona próximo ao Cais do Porto, na cidade do Porto, em Portugal. E ele disse, ele conhecia aquelas ruas,
eram as ruas de prostituição. E ali então, ele sentiu o chamamento do filho. E ele corre. E quando vem, encontra o filho numa cadeia. Isso porque ele está preso. Porque ele não soube se controlar. Ele tinha tudo. E como você os deixou só, ele não pôde fazer ou ter no pai o exemplo de trabalho, de persistência, de insistência, de esperança, de coragem. E ele foi pela via mais fácil. O roubo e o furto. Eu posso fazer alguma coisa? Não. A escolha foi sua. De perder essa vida. De ter abandonado. Mas a minha esposa e minha filha. E aí volta à zona de prostituição. E encontra a mulher profundamente envelhecida, alquebrada, na rua, procurando homens. Para ela, não. Porque ela já estava velha. Não pela idade, mas pelos sofrimentos, pelo desgosto, pela solidão, pelas angústias, pela depressão. Porque ela não tinha nada mais a se sustentar a não ser no declínio de si própria. Ela não tinha ligação com a fé, com um mundo maior. Ela não sabia. Ah, se ela soubesse. E aí então, ela estava na rua tentando arrumar homens para sua filha. Mas minha filha é quase uma criança, disse, era quando tu a deixaste. Era. Não é mais. Ela perdeu a infância. Ela perdeu a juventude. Ela aguardava que esse pai a protegesse, a cuidasse, a orientasse. Vamos voltar para o Hospital Maria de Nazaré. Não, eu não volto. Esse Deus não existe. Esse Deus é um inculto. Isso não é. Não faça isso. É esse Deus que está te restaurando a coragem, a esperança, te dando novas oportunidades, para que um dia você possa reencarnar junto com eles. Não. E ele começou a blasfemar contra Deus. Ele disse, nada é por acaso, meu amigo. Seu filho, em outra existência, foi um homem muito rico. E ele enriqueceu acusando inúmeras pessoas por faltas que elas não fizeram. Caluniou. E como recompensa, ele ficou com terras, ele ficou com tesouros, com riquezas. Sim, mas então Deus deixou ele vir para poder ele ficar aí nessa cadeia? Disse, não. Não. Ele receberia a tua orientação, o teu pulso forte, a tua persistência em fazê-lo, em trazê-lo e fazê-lo quantas vezes fosse preciso retornar ao caminho reto. Mas e minha filha, tão doce, tão jovem, sua filha na vida passada era um homem. Um homem que muitas mulheres se suicidaram por causa dele. Ele prometia amor a todas elas, mas depois que tinha sexo com elas, abusavam, usavam-nas. Depois que tinham sexo com ela, eles abandonavam. Muitas tiveram filhos, foram expulsos de suas casas, tornaram-se prostitutas. Muitas outras se suicidaram, muitas outras nunca casaram, e ficaram numa profunda solidão pelo resto da vida,
porque havia perdido a virgindade por causa dele. E ele agora vem em corpo de mulher para sentir o que uma mulher sofre nas mãos de homens incautos, nas mãos de homens irresponsáveis, grosseiros, dominantes, dominadores, que não têm a responsabilidade de dar à mulher o tamanho que ela merece, de dar a ela o quanto é de direito, de dar a ela o melhor lugar na consciência, na sociedade, na consciência e, acima de tudo, no coração. E se tu não tivesses cometido suicídio, estarias a orientar ela para que ela se tornasse uma mulher digna. Ela iria sofrer com o casamento, para poder sentir o que é fazer uma mulher sofrer. Mas ela teria um marido, teria um lar, teria filhos. E por causa do teu abandono pela vida, aí está. Eles não sabem o que fazem. Ele disse isso. Fazendo a leitura profunda dos nossos corações. Mas sempre sabemos sim. Onde estão as leis naturais da vida? Na consciência. Mas a gente diz, mas a consciência, como é que eu vou saber? Processos intuitivos sempre nos dizem, não, aí não, aí não, aí não. Mas a gente, por misericórdia, recebemos vários auxiliares de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, para nos dar uma lente maior, para conseguirmos ler. E aí aprender, saber e evitar coisas. Não só piores, das menores às piores. E não mais o homicida, não mais o caluniador, não mais o desertor no bem, não mais o político egoísta, não mais o dono de terras egoísta, não mais o suicida egoísta. Mas aquele que se propõe hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Conseguimos o decálogo, passamos a saber muita coisa. Não matar, não roubar, não mentir, não furtar. Sabemos. Mas eu não soube, não era o suficiente. Veio Jesus, ensinou a máxima que a humanidade já viu, já conheceu. Mas não foi o suficiente. Mudaram a escrita, interpretaram de forma diferente. Eu não sabia. Veio a doutrina. Até mesmo antes da doutrina, não só no Ocidente, no Oriente, nós encontramos Sócrates, nós encontramos Lao Tse, nós encontramos Confúcio, nós encontramos Buda, Krishna, nos ensinando. Sim, sabe. Mas a gente cega-se. E agora, com a doutrina espírita, a reencarnação, a gente ainda tem o topete de dizer, se eu soubesse, sabe. E aí fica mais grave. Sim, sabe. E falar em saber, há pouco tempo atrás, eu estou fazendo um curso de neuropsicologia para poder aprender mais e saber mais. E com isso, estreita a minha porta dessa irresponsabilidade assim. Eu não sabia. E quanto mais eu aprendo, mais eu sei, fica mais estreita a porta de eu enganar-me a mim mesmo. Eu não sabia, sabe. É por isso que a responsabilidade aumenta. Mas eu vou deixar de procurar saber. Eu vou usar ao meu favor. Eu vou usar ao favor de quantos estão ao meu redor. Para quê? Para construir um mundo melhor. Em mim, em si,
naquele outro enquanto for. Sim, sim. E eu soube que o átomo não é aquela coisinha como a gente imaginava, com aqueles elétrons dando um círculozinho bem igualzinho, juim, juim, não. Os elétrons nunca repetem a mesma trajetória. Nós somos a única coisa no universo que repetimos a mesma trajetória. E somos inteligentes? Quase. Temos a inteligência, mas não usamos a inteligência. E esses átomos, a gente pensa que eles, na pequenez dele, eles são compactos. Os elétrons estão um pertinho do outro, perto do núcleo, perto dos prótons, perto dos nêutrons, e ali vem... Mas tem também os neutrílios, tem também os quarks, tem inúmeras partículas. Mas observem, um átomo tem 99,99999% vazio. Vazio. Observe, 99,99999% vazio. Então ele só tem 0,00001% de ocupação. E o restante é tudo vazio. A física quântica, que hoje está levando a neurologia a tomar a consciência que existe uma consciência quântica ou uma consciência cósmica, em que esses espaços vazios é energia. Veja, nós temos 70 trilhões de células. 70 trilhões, não dá para imaginar, tá? É muitas células. Imagine o número de átomos. E todos esses átomos, eles não estão ligados um ao outro. Também há um espaço vazio. O que sustenta tudo isso? Energia. Se eu opto por uma energia negativa, eu estou ocupando esses 99,99999% de energia do pessimismo, de energia da tristeza, de energia do rancor, de energia do ciúme, de energia do ódio, de energia... E aí o nosso corpo vai vibrar como? Nessa energia. Dizem eles, os cientistas, que há momentos quando a gente olha o átomo, quando a gente presta atenção a ele, ele é partícula, ele é matéria, ele é partícula. Mas quando a gente não olha, não consegue vê-lo, ele é onda. Vou explicar melhor. É como uma pá de um ventilador. Se o ventilador está devagar, a gente consegue ver aquelas pazinhas dele, as hélices dele, né? É. Mas se ele tem uma velocidade imensa, você vê a pá. Quando a nossa energia é lenta, é pesada, é carregada, a gente consegue ver os átomos. É quando nós estamos no nível de materialidade. E quando nós temos uma energia vibrante, a energia do perdão, da simplicidade, da humildade, da compaixão, a energia da caridade, da fraternidade, a energia do amor. Esse ventilador gira que a gente não vê a pá, porque são ondas. A primeira é como as ondas, as ondas de rádio. Ela é lenta e pesada, dá para ser vista. Mas as energias do raio-x, do raio ultravioleta, ela é tão intensa que não consegue se ver. Mas sabe que elas estão ali pelo resultado. A gente não consegue ver as hélices do ventilador, mas sabe que elas estão ali porque a gente sente o quê? A energia, o ventinho chegando. E é assim que a gente vibra. Quando as nossas emoções são pequenas, a pá do ventilador gira mais lento e a gente é só matéria. Evidentemente, porque essas emoções são as emoções da materialidade. E quando ela gira, nós somos energia, somos espíritos. Ela gira mais intenso. Mas isso não é tudo. Porque é tudo que faz com que essa energia que a gente escolhe, o bem ou no mal, porque a gente aprendeu, a gente agora sabe. Elas podem girar de forma pesada e a gente fica só no nível da materialidade,
ou ela pode vibrar intensamente numa velocidade imensa. E aí somos ondas, somos energias. Existem duas inteligências, a pessoal e a universal. A pessoal somos nós. E a universal? A energia ou a inteligência universal, seja lá que nome dê a essa energia. Ela organiza e orquestra os que nos dá vida agora. Essa orquestra de centenas e centenas de determinações, de notas de uma sintonia, de uma sinfonia. É uma orquestra com inúmeras notas dentro de um processo de sinfonia. Mas numa harmonia, que essa harmonia é a nossa fisiologia, o nosso corpo. É uma mente que organiza e orquestra o que nos dá a vida agora. Que orquestra centenas de milhares de notas de sintonia. 70 trilhões de células. Que vive numa harmonia, que é a nossa fisiologia, o nosso corpo. E tudo nisso no sistema nervoso autônomo, ou seja, inconsciente, sem a gente querer. Essa energia universal, essa inteligência universal, ela faz com que os nossos corações eles batam 101.000 vezes por dia. Batendo ele bombeia mais de 7,5 litros de sangue por minuto. Percorre mais de 160.000 quilômetros. O sangue percorre mais de 160.000 quilômetros em um dia. Durante, pois, a explicação, o corpo, essa explicação que eu estou dando, isso daqui que eu estou dizendo, o nosso corpo, ele já terá produzido 25 trilhões de células. Desde que eu comecei a falar da inteligência pessoal, não foi no início não. Desde que eu comecei a falar da inteligência pessoal e a inteligência universal, nós já tivemos mais de 25 trilhões de células trocadas no nosso corpo. A cada 70 trilhões de células no corpo executa. A cada célula, ela executa entre 100.000 a 6 trilhões de funções por segundo. Repito. Temos 70 trilhões de células no corpo. Cada uma dessas células executa entre 100.000 a 6 trilhões de funções por segundo. Respiramos 2 milhões de litros de oxigênio em um dia. Cada vez que inspiramos, é distribuído a todas as células do corpo em segundos. Esse ato, em segundos, todas as células recebem uma quantidade igual de oxigênio por segundo. Acompanhamos tudo isso de forma o quê? Inconsciente. Eu vou dizer, bata coração, circule meu sangue. Ah, não. Não. E o que faz que tudo isso ocorra? Essa inteligência universal. É algo que tem na mente? Não. É algo que está além da minha vontade. Está além da minha vontade? Está. E o que é isso? Algo que tem na mente uma vontade, mas eu não domino isso. Não é minha vontade. Isso acontece.
Mas algo, uma vontade maior do que a nossa. Uma vontade maior do que a nossa faz tudo isso por nós. Isso chama-se amor. Uma inteligência que nos ama tanto, que nos traz a essa vida e que nos traz à vida por amor. Nós estamos aqui por amor. Sim, por amor. A inteligência que vai, essa inteligência universal que vai além do espaço-tempo. Além do espaço-tempo. Uma inteligência que provê tudo. Tudo. Faz nascer mais sóis a cada instante. Na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, em galáxias distantes, novos sóis, novos planetas, novos seres, novas vidas. Faz com que as flores nasçam no Mandacaru, no sertão, como também em Versailles, na França. Faz com que o sol brilhe, que a estrela brilhe e que hajam planetas circundando e que esses planetas tenham inclinações para dar as estações, ou seja, que dê condições para que tenha vida segundo a necessidade de cada espírito, desde o primitivo até os mais evoluídos. É essa mesma força que faz com que os rios corram em Malibu, como também no interior da Bahia, o São Francisco. Tudo isso é da consciência cósmica, da inteligência universal. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E que a nossa consciência subjetiva, o livre-arbítrio, o que eu sou, junto com essa consciência da inteligência universal, responsável pela vida que nós chamamos de Deus. Ah, se eu soubesse. Grato, meu Deus, por ter me dado, por ter nos dado as leis naturais da tua vida nas nossas consciências. Mas nós não queremos ver dentro, só queremos ver lá fora. Mas tu mandasse seres que são como óculos, que cada ensino que nos dão é uma lente maior. A lente de Sócrates, a lente de Lao Tse, a lente de Confúcio, a lente de Buda, a lente de Krishna, a lente de Moisés, a lente de Jesus. Essa alargou mais do que qualquer uma outra nossa capacidade de ver e saber. Mas ele sabia que a gente fugiria dessa responsabilidade. Ele sabia que a gente prefere não saber para poder continuar a dizer: ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não sabia. Sabe-se sim, sabe-se. Os cristãos de primeira hora não são aqueles que acompanharam Cristo, que antes do Cristo já estavam auxiliando ele. Antes de Moisés, eles já estavam trabalhando, porque acompanharam e obedeceram às leis naturais da vida que estavam nas suas consciências. É para matar? Não, não mato. É como nos mostra a Gênese. Caim matou Abel, mas ele sabia que não deveria fazer, mas ele optou por fazer. É que na ancestralidade a gente não viu a consciência, então foi necessário que nós tivemos muitos professores, até que chegou o mestre.
E agora temos a doutrina de muitos mestres, regido pelo mestre maior, Jesus de Nazaré. E imagine se a minha consciência, a minha inteligência pessoal do livre-arbítrio se conecta com essa inteligência objetiva. A primeira é subjetiva, a segunda é objetiva. A inteligência universal responsável por toda a vida material e imaterial, que nós chamamos de Deus. Que Ele nos disse que não é tão distante. Ele é muito mais próximo do que a gente imagina. Não é um Deus, é um Pai. Pai nosso, que estás nos céus. No céu, estás nos mais belos dos nossos sonhos, das nossas esperanças. Estás no ápice, onde a paz, o amor, tudo de mais belo e justo emana de ti. Santo, santo é tudo o que criaste. Santo é tudo o que emana de ti. Pois venha a nós esse teu reino. Esse teu reino que só emana bondade, beleza e perfeição. Que sejam feitas as tuas vontades, porque tua vontade está bem clara e explícita. É de rara, não, é única beleza. Então que a tua vontade seja feita, pois as nossas vontades ainda não estão devidamente amadurecidas e muitas vezes equivocadas e outras tantas mal. Mas que essa vontade não seja só em mim, mas em nós, no globo Terra, como em todo o cosmos. Na Terra, como no céu. E o pão, esse pão que tu nos dás alimentar, para que venhamos a dizer, que bom, eu sei o que fazer. Não, eu não quero tirar a vida desse justo. É hora da gente descrucificar Jesus. Tirá-lo da cruz e trazer nos corações é pouco. Nas nossas mãos, nos nossos pés, nos nossos olhos, ouvidos e boca. Sermos instrumentos dele. Ah, bendito pão que tu nos dás. Não mais da ignorância, mas a sabedoria de compreender-te. E principalmente a sabedoria de seguir-te. Perdoa as nossas falhas, as nossas faltas de fazer de conta que não sei, de fazer de conta que ainda não dá. Perdoa. Assim como nós temos o dever de perdoar quem nos ofende. Não só por eles, mas o dever de deixar o passado no passado. E a cada instante, construir o futuro no agora. Não só para mim, mas naquele que me ofendeu. Porque o verdadeiro perdão é fazer o bem a quem nos ofende. E nos quer mal. E nos caluniam. E amar até os nossos inimigos. Na primeira oportunidade que eu possa distribuir aquele grão do celeiro, aquela língua calada para não fazer a calúnia, não cometer o suicídio, o homicídio. Nós dizermos a eles também, não façam isso. Vem, dá minha mão, eu te ajudo. Se não conseguimos agora, Ele nos dá tempo suficiente para que a gente trabalhe e consiga
quanto mais cedo, melhor para nós. Não para ninguém, é para nós. E que seja o quanto antes. Não nos deixe cair. Me ajuda. Dá-me a força. Dá-nos a força para não reincidirmos, não cairmos nos mesmos buracos, nas mesmas tentações, nos mesmos erros, nos mesmos equívocos. Mas também é muito profundo agora que eu te peço, Pai. Livra-nos do mal. Ops! Eu não estou falando do outro, não, Pai. Também, mas principalmente do mal que eu possa fazer a outrem. Que assim seja. Que Deus abençoe. Continue nos vossos corações. E que essa vida que Ele nos deu por amor, a gente possa retribuí-lo com muito, muito amor. Que Deus nos abençoe.